Em João capítulo 14, versículo 12, Jesus disse: em verdade vos digo que aquele que crê em mim, este fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Meus queridos, o poder do aceitar a Cristo em nossa vida é algo surpreendente, é algo transformador. Aqui Jesus está expressando o poder do aceitar. Aqui Jesus nos revela que para cumprir esta promessa, primeiramente é necessário aceitar a Ele como seu Salvador, como o governo central de sua vida. Jesus sempre caminhava dizendo: estou eu no Pai e o Pai está em mim. Ou seja, hoje estamos em Cristo e Cristo está em nós. Mas para você compreender o que é Cristo em nós, primeiro você deve compreender o significado do poder do aceitar. Muitos creem que para aceitar a Cristo deve estar dentro de uma igreja, baixo a um ritual onde você deve confessar com a sua boca e com as suas mãos levantadas. E não é bem assim. Estamos tão manipulados, meus queridos, pelo sistema criado pelos amos deste mundo, que não nos damos conta da riqueza que somos. Verdadeiramente somos vasos de barro com grandes tesouros escondidos. E isto só se descobre quando você entende o que significa o verdadeiro poder do aceitar a Cristo como Salvador e mestre pessoal da sua própria vida. Quando você decide silenciar ao mundo e abrir a voz ao poder do aceitar, você passa a compreender mais o sentido da vida. Você passa a caminhar sendo você mesmo. Você dar os passos rumo à vida que você deseja viver. Em este mundo, tudo se torna passageiro no abrir e fechar de olhos. Mas dentro do seu interior, tudo se torna eterno. A convivência com o Eu Sou Divino te faz ver a plenitude da vida. Quando você entra em harmonia contigo mesmo, você está entrando em harmonia com Cristo. Este é o verdadeiro poder do aceitar. Aceitar a você é aceitar a Cristo. É compreender que em este mundo se torna possível e cheio de vida quando você declara o Eu sou o Cristo, o ressuscitado, o iluminado, o que está vivo em mim. E com esta declaração maravilhosa, você começa a produzir frutos que edificam e prosperam. Jesus se manifestou para mostrar a nós que a verdadeira iluminação se manifesta quando você desata as correntes da escravidão espiritual, deste jugo que o homem e a mulher autodenominado te impõem a seguir. Homens e mulheres que crêem serem espirituais e donos de um evangelho que já foi predicado e consumado por aquele que deu a vida por amor a todos nós. Não necessitamos aprender e ouvir um evangelho que já está consumado e atado em nossos corações. O que esta geração necessita é voltar lá atrás para compreender que o grande despertar da consciência consiste em você aceitar a Cristo e colocar em prática seus mandamentos. Não aprendemos dos demais aquilo que foi ensinado, edificado e consumado em nós por Cristo Jesus. Hoje o que edifica nossas vidas é o poder do aceitar a Cristo que vive e está em nós. Você tem que despertar a consciência para entender que para caminhar baixo ao governo espiritual de Cristo, primeiro você tem que aceitar e valorar a ti mesmo. Quando você entra em comunhão contigo mesmo, você está entrando em comunhão com Cristo, com esta divindade suprema e governamental de sua vida. É nesta comunhão que você reconhece sua divindade e sua identidade em Deus.
Praticar o evangelho que Cristo nos deixou nos faz caminhar baixo a este governo supremo, te faz filho e herdeiro do céu. Hoje vemos uma sociedade que se diz ser evangélicos, mas não vivem e nem praticam o evangelho. São mendigadores, mendigo pão por tudo, em cima dos altares, nas redes sociais, entre os irmãos, em campanhas, em congressos. São mendigos. Vivem pedindo porque não aprenderam o poder do aceitar a Cristo. O aceitar a Cristo é autoconhecer-te, é valorar-te, é saber que você é filho e não escravo, é saber que você é cabeça e não cauda. Aquele que não toma a sua cruz e me segue, diz o Senhor, não és digno de mim. Aquele que carrega sua própria cruz é bem-aventurado, é digno do Senhor. Sabe por quê? Porque a cruz simboliza experiência de vida, evolução, fortaleza, aprendizagem de vida, autoconhecimento e identidade. É carregando a cruz que você segue rumo à glória de Deus. No mundo espiritual, a cruz simboliza crescimento pessoal com Deus. Quando você cresce espiritualmente, no mundo carnal tudo se torna possível. Sua carne, seu mundo físico resplandece. Você caminha em meio às adversidades em paz. Você caminha na fé sabendo que é em Deus que todas as coisas se fazem possíveis. Isto é o que chamamos de aceitar verdadeiramente a Cristo. Aqui está o poder de saber o que é aceitar a Cristo como seu único Salvador. O homem não se pode colocar à frente de Cristo como um autodenominado líder espiritual e nem se colocar acima do Evangelho. O Evangelho foi revelado à humanidade com o propósito de despertar a consciência e para o uso pessoal de cada um que crê em um Cristo ressuscitado em si mesmo. O Evangelho já está consumado. O que devemos fazer é despertar para tomar posse e colocar em prática estes ricos ensinamentos deixados por este único e fiel amigo chamado o Cristo. Não existe pastor a não ser aquele que deu a vida por você. Este é digno de ser chamado bom pastor, o que despertou as ovelhas perdidas e as fez voar como águias e rugir como leões. Despertar está em autoconhecer-te. Aquele que conhece a si mesmo, conhece a Deus. O autoconhecimento te permite ter uma visão mais plena de si mesmo. Permite que você viva experiências extraordinárias e mais intensas. Te permite superar seus próprios desafios com mais facilidade. Te faz único e diferente dos demais. As pessoas creem que aceitar a Cristo é predicar o Evangelho, é salvar almas. Isto Jesus já fez por nós. Ele predicou a verdade, nos salvou e nos fez livres. As pessoas não necessitam ser salvas e resgatadas, porque isto já foi feito por Cristo. Ele derramou sangue para hoje você ser salvo e resgatado. O que as pessoas necessitam é de reconhecer sua divindade e identificar seu poder para poder acessar a fonte da vida e serem responsáveis de si mesmos. Deus nos deu o dom da vida. Viver em plenitude não depende dos demais, depende de você mesmo. A evolução humana é individual e você evolui quando você conhece a si mesmo. Não há nada mais transformador que se autoconhecer. Você reconhece sua verdadeira identidade quando você está em comunhão com Cristo. O autoconhecimento é conhecer a si mesmo. Jesus disse algo poderoso aos seus discípulos. Ele diz: ide, anunciai este evangelho, esta primícia das boas novas de salvação, e fazeis discípulos.
A ordem foi anunciar o evangelho e fazer discípulos. Ou seja, o que Jesus tinha, Jesus entregou gratuitamente, sem cobrar nada, que é a grande iluminação, este grande poder, esta fonte de vida. Mostrou e ensinou aos seus discípulos o que é a iluminação que vem desde dentro e que te dá poder. O que Jesus entregou aos seus discípulos foi ordem para entregar aos demais, para que os demais também pudessem ter acesso a esta fonte, a esta iluminação e serem praticantes dela a cada dia. Este evangelho de hoje, meus queridos, não existe. É um evangelho sem a iluminação de Deus. Em Mateus 15, vemos como Jesus repreende aos escribas e fariseus por suas tradições e por não cumprir os mandamentos de Deus. Jesus chamou a eles de hipócritas por honrar a Deus somente com lábios e ensinar doutrinas que são preceitos de homens. A estes, Jesus os chamou de cegos que guia a cegos. Esta foi a maneira de Jesus explicar a necessidade de conhecer a Deus através dele e finalmente ter fé em sua existência. Jesus nos deu tudo, meus queridos, exatamente tudo, para nós termos uma vida espiritual plena e segura de estar nele. Consumou naquela cruz toda a sua obra de poder e glória, resplandecendo assim a todos com a iluminação da sua verdade. Seu divino poder hoje em nós nos concede viver uma vida plena e cheia do conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Hoje, em Cristo e com Cristo, somos mais que vencedores. Aquele que busca a verdade em si mesmo, este encontra o rio das águas vivas. Este rio vivente que satisfaz eternamente nossa sede de felicidade, de paz e de vida eterna.